Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero fazer um teste com vocês. Quero que você pergunte para qualquer pessoa, pode ser a pessoa que estiver mais perto de você, a seguinte pergunta: você sabe o que é bom? Tenho certeza que se você pedir para 100 pessoas, 99 ou 100% das pessoas vão dizer: claro que eu sei o que é bom. Se você estiver indo para o trabalho às 6 da manhã e aí você se encontra com aquele bebum que está todo dia lá às 6 da manhã atirado na beira da calçada, você acordar ele: ei, ô bebum, você sabe o que é bom? Ele vai responder: ah, sim, eu sei o que é bom. Beleza. Agora você faz outra pergunta para essa pessoa: você sabe o que é bom, mas quanto tempo você já parou para pensar o que é a bondade? O que significa ser bom? Cara, se você encontrar com 100 pessoas sinceras, 99 dessas pessoas, ou talvez até 100 dessas em 100, vão te responder: não, eu nunca pensei o que isso significa. Não é uma coisa maluca que a grande maioria das pessoas simplesmente vivam a vida, saiam por aí buscando realizar seus sonhos, buscando realizar os seus desejos, as suas intenções, trabalhando, lutando, chorando, sofrendo, brigando, buscando uma coisa que ela nem sequer sabe o que é? Porque todo mundo acredita que busca o que é bom. Todo mundo pensa que realmente sabe o que é bom e que está buscando aquilo que é o bem de verdade. Mas ninguém para considerar sobre o que isso realmente significa, se isso realmente é bom. E isso é um dos maiores segredos da vida humana, quase que talvez um dos grandes mistérios da nossa vida, porque a gigantesca maioria das pessoas acredita que conhecer a verdade, ou seja, se você está querendo entender o que é o bem, você está buscando a verdade, concorda? Então, a maioria das pessoas, elas acreditam que conhecer a verdade é uma coisa muito fácil. Tão fácil que você não precisa nunca nem sequer pensar a respeito. Né? Você nunca nem precisa se esforçar sobre esse assunto. Mas isso não é verdade. Qualquer um que já tenha se colocado essa questão, acredito que você seja uma dessas pessoas, qualquer um que tenha procurado entender o que realmente é bom, o que realmente é o melhor, sabe que isso dá muito trabalho. Né? Então, isso aqui é uma das grandes verdades que as pessoas simplesmente desconhecem. Conhecer a verdade dá muito trabalho. Conhecer o que é bom dá muito trabalho, muito esforço, muito suor. Né? Então, isso aqui é um dos pontos. Se nós quisermos realmente ter uma vida decente, uma vida digna, nós evidentemente temos que buscar aquilo que é melhor para nós. Mas como eu posso buscar o que é melhor para mim se eu não sei o que é esse bom? Se eu não sei o que realmente é melhor? Como eu disse, se você perguntar para o bêbado lá, ele vai dizer que ele sabe o que é bom. O que ele acha que é bom? Bom é beber cachaça e até ficar completamente louco, né? sem sentido nenhum, até eu perder a razão, até eu desmaiar na beira da calçada. Isso que é bom. Se você perguntar para outra pessoa, o que é bom? Bom é buscar os prazeres dessa vida. Se você perguntar para outra pessoa, o que é bom para você? Bom é ter um bom emprego, é alcançar minha vocação, é realizar minha vocação, é ganhar dinheiro, enfim. Muitas pessoas têm muitas opiniões sobre isso, mas eles nunca param para pensar o que realmente é a bondade, o que realmente é a verdade. E aí que entra o ponto. Como é que eu faço para alcançar esse conhecimento? Só tem uma forma: estudo e meditação. Conhecer as verdades, sobretudo aquelas verdades mais elevadas, como eu falei, é algo que dá muito trabalho. Aristóteles já dizia que nosso conhecimento, nossa inteligência está para as verdades mais altas e, portanto, as mais evidentes, como os olhos do morcego estão para a luz. Isso significa que nós conseguimos conhecer aquelas coisas mais obscuras, né, por natureza mais obscuras, de maneira muito fácil. Mas aquilo que por natureza é mais simples e mais evidente, que mais deveria saltar aos nossos olhos, são as coisas que nós mais temos dificuldades para entender. Então, isso quer dizer que nós só conseguimos ultrapassar essa barreira se esforçando para chegar lá. Então, eu preciso buscar o conhecimento. Eu preciso buscar a sabedoria. Sem esse esforço, sem essa busca, jamais eu vou conseguir entender o que de fato é bom, o que convém à minha vida.
né? E essa é justamente a jornada daquele que busca a sabedoria. Ele está o tempo todo buscando um conhecimento. Mas que tipo de conhecimento? Não é simplesmente o conhecimento para alcançar aquilo que eu quero fazer. A maioria das pessoas estudam para conseguir um diploma. E aí, tendo aquele diploma, ela vai ter um cargo, tendo aquele cargo, ela vai ganhar dinheiro, né? Elas estudam para ter um determinado conhecimento para realizar uma determinada técnica. Realizando essa técnica, ela vai conseguir dinheiro. A maioria das pessoas buscam aquilo que, no final das contas, se resume a dinheiro, né? Não é à toa que muitas pessoas acreditam que dinheiro é aquilo que move o mundo, né? Ou se não é o dinheiro, é a fama, ou se não é a fama, é o sucesso e assim por diante, né? Só que aquela pessoa que realmente busca a verdade, que busca a sabedoria, se ela realmente está fazendo isso, ela precisa se dar conta do seguinte: olha, eu não sei o que é o bem, eu não sei o que é a verdade ela mesma, né? É claro que eu conheço um pouco disso. É claro que, por exemplo, dinheiro é bom, sucesso é bom, enfim, alcançar aquilo que eu desejo é bom, né? Tudo isso são coisas boas, mas existe uma ordem na vida, né? Existe uma certa prioridade das coisas. Nem sempre, se você consegue alcançar aquelas coisas que são mais baixas, você vai ter satisfeito a sua vida. É muito simples. Se você estiver num lugar sozinho, se eu largar para você, sei lá, você no meio do deserto, mas eu der para você água, comida, roupa, tudo que você precisa para o sustento do seu corpo. Você vai ter saúde, você vai ter uma vida longa, você vai ter comida, você não vai precisar trabalhar, mas você vai estar lá sozinho, né, no meio do deserto. Você acha que isso seria uma vida boa? Você acha que você seria feliz vivendo assim? Mas você tem tudo que você precisa para o seu corpo, você não precisa trabalhar, enfim. Todo mundo sabe que isso seria uma vida muito ruim, tediosa, né? A não ser que você conseguisse encontrar uma forma de ordenar os seus atos naquele lugar para algo mais elevado. Então, na nossa vida, nós temos que entender que tudo, nós só compreendemos as coisas quando nós entendemos o fim ao qual as coisas se ordenam. Você imagina que você está num jogo de futebol, vendo as pessoas jogar futebol. E aí no mesmo lugar chega uma pessoa de outro planeta lá. Ela não sabe o que é aquilo. Ela não sabe o que as pessoas estão fazendo. Ela não sabe o que é um jogo de futebol. Então, para ela vai ser a coisa mais irracional do mundo aquelas pessoas jogando bola para lá e para cá. Nós só conseguimos entender e até achar graça num jogo de futebol porque nós entendemos a finalidade que existe por trás. Nós entendemos, olha, eles estão fazendo isso porque eles estão tentando jogar a bola naquele lugar. E eles estão tentando fazer isso porque isso é um esporte e as pessoas gostam muito disso. E isso dá dinheiro para as pessoas, enfim. É uma forma de se divertir, é uma forma de se descontrair. Então, você entende a finalidade das coisas. Quando você entende a finalidade das coisas, é só a partir daí que você passa a entender o sentido de tudo. E é só aí que você... Imagina que você quer ser um técnico de futebol, mas você não sabe o que é o futebol. Que você não sabe qual a finalidade do futebol, para que serve o futebol. Então, você não tem, evidentemente, como entender as coisas e colocar cada coisa no seu lugar para que ela se desempenhe da melhor forma possível, né? Você quer fabricar uma cama, mas você não sabe o que é uma cama, você não sabe para que... Vou pegar essas madeiras aqui, mas para quê? Né? Para entender o que você quer fazer, você tem que entender qual é a finalidade de tudo aquilo ali. E só dessa forma você pode ordenar. Então, se nós quisermos entender como é que nós vamos alcançar aquilo que é o melhor, ou seja, o que é melhor para mim, como eu posso realizar minha vida e buscar realmente aquilo que é bom, eu preciso entender qual é a finalidade da minha vida. Eu preciso entender, mais do que isso até, qual é a finalidade de tudo que existe, né? Isso tudo que existe aqui, a maioria das pessoas hoje em dia acredita que é uma coisa que está aqui por acaso. O que tem a ver essa árvore comigo? O que tem a ver o lugar que eu existo comigo? É como se fossem coisas completamente separadas. Mas a verdade é que as coisas não são assim. Tudo está ordenado. Uma coisa ordenada para a outra, que é ordenada para outra, que é ordenada para outra, que é ordenada para outra, e assim por diante. Até como se fosse numa espiral, você vai ordenando tudo até chegar num único centro. Então, tudo que existe no mundo, absolutamente qualquer coisa, estão ordenados entre si, mas no final das contas todos vão dar num único ponto. Esse único ponto é Deus, a bondade em si mesmo. E nós não podemos compreender
qual é o bem da nossa vida, se nós não alçarmos a nossa inteligência até esse primeiro princípio. Nós jamais podemos organizar os nossos atos, né? O que eu vou fazer, como eu vou fazer, o que eu devo buscar, o que eu devo me esforçar para alcançar e assim por diante. Você nunca vai entender isso de maneira correta se você não entender qual é o primeiro princípio. O primeiro princípio é Deus e como você ordena esses atos até Ele. E como eu disse, essa é justamente a jornada do sábio, a jornada daquele que está buscando a sabedoria. É claro que nenhum de nós aqui somos sábios, nós estamos buscando isso, nós almejamos a sabedoria. Porque nós sabemos que no momento que nós alcançarmos a sabedoria, nós saberemos como organizar toda a nossa vida. Então eu saberei como eu devo trabalhar, como eu devo me relacionar com as pessoas, como eu devo comer, como eu devo dormir, como eu devo fazer qualquer coisa. Como deve ser a minha vida, para que eu seja feliz, para que eu esteja satisfeito. Então, como eu disse, a maioria das pessoas não percebe isso, porque elas acreditam que elas já sabem o que é bom. Mas eu só posso ir atrás desse conhecimento se eu percebo que eu não sei o que realmente é bom, o que é realmente a verdade. A maioria das pessoas está o tempo todo buscando aquilo que eles pensam que é bom. E por isso elas são como pessoas que estão andando no escuro, que estão andando em trevas, né? A Igreja Católica nos ensina, as pessoas elas andam em trevas. O que significa esse andar em trevas? Significa justamente as pessoas que andam na ignorância, porque elas pensam uma determinada coisa, elas pensam, na cabeça delas o bem é isso, ou o bem é aquilo outro. Só que isso não condiz com a realidade, ou seja, significa que isso existe somente na cabeça delas. O que é buscar a verdade, ou melhor, o que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade nada mais é do que pensar exatamente aquilo que existe, né? Se o meu pensamento está de acordo com a realidade, então o meu pensamento é verdadeiro. E é isso que nós devemos fazer, buscar em tudo na nossa vida, em tudo que nós vamos fazer. Eu estou buscando isso aqui, então eu estou buscando o que é bom. Mas o que é bom de verdade? Eu preciso adequar o meu pensamento a respeito do que eu penso sobre aquilo que é bom, exatamente de acordo com a realidade. Porque senão eu vou estar perseguindo uma falsidade, eu vou estar perseguindo uma mentira. E o resultado, portanto, não vai ser justamente aquilo que eu espero, né? É como se fosse aqueles desenhos animados onde o personagem, né, sei lá, o Pernalongas, está correndo no precipício, aí acaba o chão, só que ele não percebe, então ele continua correndo no ar, né? Como se existisse o chão ali. De repente ele olha para baixo, se dá conta que não tem o chão e cai. Então as pessoas, quando buscam as coisas sem considerar o que elas estão buscando, elas são como esses personagens. Eu estou buscando o que é bom. Mas ela busca o que é bom e no final das contas vai perceber que aquilo não era nada de bom e ela ferrou a sua vida. E muitas vezes, quando percebe isso é tarde demais, não tem mais como voltar, né? Então, por isso nós temos que buscar justamente o conhecimento da verdade. E quando nós conhecemos a verdade, isso que é o mais interessante, nós estamos justamente conhecendo a realidade. Mas o que é o fundamento da realidade? O fundamento da realidade é o próprio Deus. É Deus quem sustenta tudo isso aqui na existência. Significa que se eu conheço a verdade, eu passo a conhecer, de certa maneira, o próprio Deus. Porque as coisas existem aqui nesse mundo exatamente como Deus pensa que elas existem, né? Exatamente como Deus quer que elas existam. Então, e não só isso, né? São Tomás de Aquino, Aristóteles nos ensinam que o intelecto divino, ou seja, como se nós pudéssemos transformar para as palavras que significam as nossas realidades aqui, né? O pensamento de Deus se identifica com o próprio ser, com aquilo que Deus mesmo é. Então, se eu conheço o pensamento de Deus, eu conheço o próprio Deus, né? Não vão cometer a confusão de acreditar que se eu conheço a realidade é a mesma coisa que Deus. Não, mas Deus é o fundamento da realidade. Então, se eu conheço a verdade sobre as coisas, eu passo a pensar sobre o mundo ou sobre a minha vida, sobre tudo que existe, como o próprio Deus pensa. E eu passo, então, a acreditar, a pensar, na verdade a entender, muitas vezes, que a bondade é exatamente aquilo que Deus pensa que é bom. E, portanto, se eu penso como Deus pensa, então significa que eu estou no caminho certo, porque eu estou pensando como aquele que cria todas as coisas, como o próprio fundamento da realidade pensa a respeito da realidade. E isso é justamente o que vai nos dar a força, ou melhor, a eficácia de alcançar, de fato, a felicidade, de alcançar
o bem, né? Porque o próprio São Tomás de Aquino nos ensina que a felicidade é o conhecimento da verdade. Então, é através do conhecimento da verdade que nós alcançamos a felicidade. Não só no sentido de que quando eu conheço a felicidade eu posso agir de maneira adequada para alcançar essa felicidade, que é a beatitude depois dessa vida, mas também no sentido de que depois que nós morrermos e tivermos feito aquilo que é necessário para a nossa salvação, segundo a Igreja nos ensina, então nós conheceremos o próprio Deus, que é a própria verdade, que é o fundamento de toda a verdade, é a verdade em si mesma. Então é isso. É óbvio que quem percebe isso que eu acabei de falar vai, evidentemente, se dedicar a duas coisas: a estudar e a meditar sobre o mundo, né? Então, é justamente isso que eu busco ensinar no curso que eu desenvolvi, você encontra no link aqui embaixo, onde eu ensino você a partir do conhecimento mais básico, mais simples, porque como eu falei, o conhecimento da verdade é algo que dá trabalho, não é algo que você conhece de um salto, né? Você precisa ter certos conhecimentos prévios para poder avançar e entender cada vez coisas mais elevadas. Então é preciso um certo caminho, um certo passo a passo, digamos assim. E é justamente isso que eu ensino no meu curso, tá bom? Então é isso, meus amigos. Obrigado para você que ficou até aqui. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.